caso Ingo Huber. Conheça os fatos que levaram juíza a multar Requião. Julho de 2008. A juíza Carmen Lúcia de Azevedo e Melo, da 9ª Vara Civil, condenou o governador Roberto Requião a pagar multa de R$50 mil por ter chamado Ingo Huber, ex-secretário da Fazenda e ex-presidente da Copel durante o mandato de Jaime Lerner, de ladrão. Hubert foi denunciado pelo Ministério Público como peça-chave de esquemas criminosos, num dos maiores escândalos de desvios de dinheiro público que custaram mais de R$123 milhões aos cofres públicos. O caso ganha as manchetes de praticamente todos os jornais do país e ampla cobertura da Folha de Londrina, Gazeta do Povo e o Estado do Paraná. A fraude vai ao ar em rede nacional no Fantástico da Rede Globo no dia 23 de março de 2003. Dessa vez, Alberto Youssef foi pego atuando num golpe que deu prejuízo de R$80 milhões aos cofres do Estado. Uma empresa falida, a OVEPA, vendeu créditos do ICMS para a Copel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. A Copel comprou os créditos com a autorização da Secretaria Estadual da Fazenda. Na época, o presidente da Copel era também o secretário da Fazenda do Paraná, Ingo Henrique Hubert. Os repórteres do Fantástico procuraram o ex-secretário Ingo para saber por que ele autorizou a transferência dos créditos, mas não foram recebidos. A Justiça determinou 2 vezes, em 2003 e 2004, a prisão preventiva de Huber. Na primeira vez, ele fugiu para escapar do xadrez. 1 ano depois, não conseguiu escapar da polícia, mas obteve habeas corpus após passar poucas horas atrás das grades. As ações civis públicas contra Huber e outros envolvidos nas fraudes que sangraram os cofres públicos arrastam-se na justiça desde 2003, sem que qualquer sentença tenha sido proferida. Mas quando Huber procurou a justiça após ser classificado de ladrão pelo governador, os tribunais manifestaram-se com mais rapidez. Requião foi condenado após 1 ano e meio de processo. Poucas semanas após deixar o poder, Ingo Huber passou a ser alvo do Ministério Público. A Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público apresentou ação civil pública por improbidade administrativa e denúncia-crime em 27 de fevereiro de 2003 contra Huber e outros envolvidos na operação de compra de créditos de ICMS da OVEPA pela Copel. A fraude custou R$106 milhões e 900 mil aos cofres públicos. Além de Huber, são réus o doleiro Alberto Youssef, o administrador Luiz Sérgio da Silva, representante da Rodosafra Logística e Transportes Limitada, intitulada credora da massa falida da OVEPA, e outras 8 pessoas. Eles são acusados de formação de quadrilha, peculato, subtrair ou desviar em proveito próprio ou alheio bem público de que tem posse em razão do cargo e falsidade ideológica. Huber e 4 funcionários da Copel também são acusados de cometer crime contra a ordem tributária e de prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A ação motivou pedido de prisão preventiva dos acusados: Huber Youssef, Luiz Sérgio da Silva, o advogado Antônio Carlos Brasil Fioravante Pierutini, o engenheiro Mário Roberto Bertoni e o economista André Gruchevski Neto fugiram para não serem presos. 1 ano mais tarde, Huber não teria a mesma sorte. Desta vez acabou atrás das grades ao lado de José Cid Campelo Filho, também ex-secretário de Lerner, e 2 diretores da Copel. Eles foram denunciados pelo MP pelo desvio de R$16 milhões e 800 mil. O caso envolvia contrato entre a Copel e a Associação dos Diplomados da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da USP, a ADFE. Huber, Campelo e outras 13 pessoas são acusados de improbidade administrativa, fraude à licitação, peculato, advocacia administrativa em questão tributária, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha em novas ação civil pública e ação criminal movidas pelo Ministério Público. A denúncia do caso Adifeia foi um desdobramento do trabalho dos promotores na investigação na fraude Copel-OVEPA. O contrato, firmado em março de 2000,
2001 previa que a Adfea prestaria sem licitação serviços de consultoria, levantamento e ajuste nas áreas de recursos humanos e de tributação da administração direta e indireta do Estado. A Adfea era uma associação sem fins lucrativos voltada à pesquisa. Nem administradores, nem técnicos da Adfea jamais estiveram em Curitiba para tratar do contrato ou prestar qualquer tipo de serviço. É um dos maiores exemplos de desvio de dinheiro público que nós temos notícia, e digo isso de forma documentada, ou seja, porque as pessoas que praticaram esse ato, um era o presidente da Copel, Ingo Hubert, e o outro era o secretário da Fazenda, Ingo Hubert, ou seja, ele atuava nas duas pontas e junto com pessoas malfeitoras promoveram, né, um dos maiores desvios de dinheiro público da história do Paraná. Os sucessivos golpes e desvios de dinheiro por parte do grupo que administrava a Copel quase levaram a estatal à falência. Em 2001, os governantes do Estado argumentavam que a privatização da empresa era uma decisão irreversível e a única forma de evitar apagões no futuro. Mas eles não contavam com o movimento de resistência que culminaria com a invasão da Assembleia Legislativa em agosto do mesmo ano. O diretor do Sindicato dos Funcionários da Copel, Stanislau Gramoski, participou de toda a mobilização contra a privatização da estatal. Ele guarda até hoje todo o material, como documentos e recortes de jornais, e diz que foi um período de muita luta e indignação para os funcionários da empresa. As irregularidades eram 1000, mas as pessoas se calavam, né, dentro do processo porque havia um meio, o receio de grampos, de controles e etc. Ninguém mais confiava em ninguém. Quando Requião assumiu o governo em 2003, a Copel estava em situação precária. O balanço do ano de 2002 apontava um prejuízo de 320 milhões de reais. De imediato, Requião determinou que fossem suspensos os pagamentos e renegociados os contratos lesivos de compra de energia firmados pela gestão anterior, que iriam quebrar a companhia em pouco tempo. A meta era recolocar a empresa na condição de referência dentro do setor elétrico nacional, devolvendo à Copel a atribuição de carro-chefe dos projetos de desenvolvimento econômico do Paraná, de melhoria da qualidade de vida da população e como impulsionadora das novas tecnologias. No balanço de 2003, a companhia sai do vermelho e registra lucro de 171 milhões e 100 mil reais. Quando a Copel completou 50 anos, em outubro de 2004, já era considerada a maior empresa do Estado e referência nacional no setor elétrico brasileiro. Na solenidade de aniversário foram destacados os programas sociais implementados, como Luz Fraterna, que atendia à época 250 mil famílias, com a conta de luz paga pelo governo do Estado. Fechamento do ano, lucro líquido de 374 milhões e 100 mil reais. Os 50 anos da Copel também foram celebrados no coração do mercado financeiro internacional, onde o governador Roberto Requião acionou o sino que marca a abertura oficial do pregão na Bolsa de Nova York, recebendo de seus dirigentes, dos analistas e dos operadores que atuam na casa, o aplauso em reconhecimento pela recuperação da empresa. Os fatos documentados pela história mostram, primeiro, uma administração que dilapidou e quase entregou o patrimônio dos paranaenses. Em seguida, uma administração que lutou pela preservação e a recuperação histórica da empresa de energia do Paraná. E por denunciar as fraudes, chamando o autor dos atos criminosos de ladrão, Roberto Requião foi punido com multa de 50 mil reais. Como classificar os desvios de mais de 123 milhões de reais dos cofres públicos, se não como roubo? E como então classificar o autor e mentor de tais desvios? Requião já foi punido e multado. Enquanto isso, os acusados, que podem ser enquadrados em vários artigos do Código Penal, continuam livres e impunes.